Muitas pessoas acreditam que sim, que realmente a culpa é dos obsessores. Nós aqui na Fonte de Luz entendemos que a dor, seja ela em que natureza for, ela é somente a medida necessária para a gente despertar. E às vezes a gente está passando por determinadas situações, né? E temos o hábito de culpar alguém que está lá fora, né? Então, o que vocês pensam realmente, né, sobre esse tema? O que cada um de vocês pensa sobre isso, né? Qual a resposta que cada um de vocês daria a esta pergunta, né? Essa que está aí, ó. Será que a culpa é dos obsessores? Pensem aí, gente. Não precisa responder não. Pensa dentro de vocês, né? Porque é muito comum encontrarmos pessoas, as pessoas vêm aqui até a nossa casa achando que o problema da vida delas é o vizinho, é o marido, é o ex-marido, enfim, é alguém que está ali prejudicando, enfim. E às vezes essas pessoas podem estar equivocadas quanto a isso. E quando nós falamos então de obsessores, né, tem as questões mais variadas de obsessão, seja por questões de bebida, de vícios, de que natureza for, seja por questões de desequilíbrio do psiquismo. Enfim, tem vários tipos de questões obsessivas e principalmente as chamadas auto-obsessões. Isso aqui é só para ilustrar quando a gente fala de obsessores. Então colocamos aqui abaixo algumas respostas a essas questões que eu perguntei para vocês, né? Será que a culpa é dos obsessores? Eu falei para vocês, olha, pensa aí, né? Eu sei que cada um deve ter pensado algo sobre isso, deve ter uma resposta dentro de si baseada na sua experiência de vida, né? Ah, é do obsessor, não é? E aí tem algumas respostas. A mais comum que a gente encontra é essa aqui, sim. A culpa é sempre dos obsessores. Eu estou sendo obsediado, né? Outra questão é que as pessoas, às vezes, quando você coloca esse tipo de situação, diz, não é culpa minha, isso é do outro lá, isso é problema lá do outro. Outra resposta a essa questão é isso aqui, ó. Tem pessoas que falam assim, não é trabalho que fizeram para mim. Macumba. Qual o outro? Encosto. Né? Eu não coloquei esse encosto aí, que eu não esqueci desse nome. Mas é o que mais aparecia. Ah, essa aqui também é legal. As pessoas falam assim, olha, isso é coisa de pessoas invejosas, né? As pessoas estão querendo destruir. Isso aí são, entre outras tantas respostas, àquela pergunta lá, né? Se a culpa é realmente dos obsessores ou não. Bem, se é ou não dos obsessores, a gente vai, a ideia aqui com essa palestra é esclarecer e dar um norte talvez um pouco diferente. Quando eu falo um norte diferente, é mostrar talvez por um outro ângulo essa visão. Então, para nós aqui na Fonte de Luz, a resposta é que hoje, porque nós não somos senhores da verdade, não é verdade? Então hoje, entendemos ser a mais abrangente a essa resposta, é essa aqui, gente. Então, aquela pergunta, se a culpa é dos obsessores, a resposta que hoje a gente entende ser a mais adequada seria isso. A culpa é apenas minha. Às vezes a gente coloca esse tipo de informação aqui e as pessoas ficam um tanto até irritadas. Não, mas é porque você não sabe da minha vida. Eu comi o pão que o diabo amassou com o rabo. O traste do fulano, do vizinho, de não sei quem, enfim, que eu vivi isso, vivi aquilo. Então as pessoas têm N justificativas, né, para acreditar que o problema, né, que o culpado é os obsessores. E quando a gente fala obsessor, tem vários tipos de obsessores, né? Tem os obsessores desencarnados, que a maioria joga a culpa neles, e tem aqueles obsessores encarnados também, que cerceia o livre-arbítrio, o direito do outro de fazer as escolhas de forma que ele achar melhor. Tudo bem até aqui? Gente,
Se alguém tiver dúvida, por favor, levante a mão, a gente vai... Não é só eu ficar aqui, senão o pessoal vai ficando com os olhos arregalados assim, entendeu? Então vamos interagindo, se tiver dúvida, vai perguntando. Levanta a mão e vai perguntando. Tudo bem? Então, qualquer um aqui tem o direito de discordar e nós aqui aceitamos isso. Mas nós gostaríamos que procurasse compreender as explicações que daremos sobre este assunto, pois há muitos equívocos sobre esse tema. Tem pessoas que acreditam piamente que o problema é dos obsessores e que a vida dela está um estrago, ou está um problema porque fizeram macumba, ou porque alguém jogou uma praga nela, ou porque ela nasceu com o ovo virado, o pão dela quando cai da mesa sempre cai com a manteiga virada para o chão, enfim, aquelas coisas que todos vocês já ouviram falar, com certeza, Então eu gostaria que vocês... Para quem entende que o problema são os obsessores, eu gostaria que vocês abstraíssem um pouco, e vamos entender um pouco, então, ou procurar absorver uma informação talvez um pouco diferente sobre isso que vocês acreditam. Tudo bem? Bem, a primeira coisa que nós temos que dizer aqui, antes de começar qualquer explicação, é que tudo na vida é energia, tudo. Essa cadeira que vocês estão sentadas é energia com maior ou menor grau. Aqui está mais fresco, né, gente? Acho que eu vou ficar por aqui, viu? Está mais fresco aqui, não tá? Ótimo. Vou dar a palestra daqui de trás, viu, gente? Bem, então, quando a gente fala que tudo é energia, realmente tudo é energia. Essa parede que está aqui é energia. Essa luz que está sendo projetada é energia, o meu corpo é energia, isso já foi detectado, já é comprovado cientificamente. Tudo é energia em maior ou menor grau de coesão molecular. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram um teste com um acelerador de partícula, botaram uma falange do dedo no acelerador de partícula e a partir de determinada velocidade o dedo desintegrou dentro do acelerador de partícula. Eles sabiam, por questões de medição, que aquela partícula que formava a falange do dedo estava ali dentro do acelerador de partícula. Os cientistas agora estão tentando fazer o processo inverso, Ou seja, eles levaram a uma determinada velocidade, desintegrou, a energia está ali, agora estão querendo fazer o processo inverso para de novo trazer a falange do dedo, Então eles já comprovaram que cientificamente tudo é energia. O teu pensamento é energia. Aquilo que você vibra é energia. Aquele obsessor que está encostado, um encosto, famoso encosto, é energia. Aquele encosto que está encarnado, que está ali do teu lado, encostado, gente, é energia. Tudo bem? Outra coisa é falar sobre karma e dharma. Também vamos falar que o que acontece é o melhor para nosso aprendizado, seja lá o que for. Nem tudo é maktub. Maktub, eu vou explicar cada um desses termos aí, tá bom? Outra coisa que é preciso entender, que a mudança só depende de mim, quer dizer, no meu caso, na minha situação. Já no seu, a mudança para você depende de você e assim sucessivamente. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o efeito bumerangue, para entender isso tudinho, para entender que se realmente a culpa é dos obsessores, e as chamadas brechas kármicas. Bem, o primeiro deles eu já falei que tudo é energia, já dei até uma explicaçãozinha para vocês rápida do que é, para vocês entenderem que tudo está em movimento, tudo é energia. Nesse momento aqui nós temos em determinadas faixas de frequência no plano extrafísico, nós temos um tipo de assistência, na outra faixa nós temos outro tipo de assistência espiritual, nas faixas mais densas tem outro tipo de assistência espiritual e assim sucessivamente, tudo entrelaçado. Tudo dentro desse mesmo espaço, só que em frequências diferentes. Mas tudo é energia, como eu disse, em maior ou menor grau. Até os obsessores, até os amigos espirituais, anjos, querubins, serafins, e dê o nome que vocês quiserem, tudo é energia. Quando a gente fala de karma e dharma, às vezes as pessoas têm uma ideia distorcida do que é karma e do que é dharma.
E quando as coisas acontecem na vida dela e que não dá muito certo, a pessoa fala assim, ah, é meu karma, né? Eu tenho que sofrer mesmo, né? É muito comum encontrar pessoas, sabe, profetizando isso. É meu karma, Ou é dharma, né? Nossa, uma coisa boa aconteceu, é meu dharma, né? Para a gente explicar um pouquinho, a palavra karma do sânscrito significa apenas ação. É apenas a ação. Só que para ter, gente, uma determinada ação, tem que ter uma outra ação que veio antes. Por quê? Porque nós estamos nesse fluxo. Tudo é dualidade, né? De ação e reação. Mas a ação, ela pode ser, o que significa a atualidade. O karma pode ser alguma coisa espiritual de outras vidas. Sim, a gente vai entrar nisso, naquelas outras explicações que eu coloquei aqui. É porque eu estou só definindo a questão do karma, né? Então, karma significa ação. É a ação acontecendo simultaneamente, entendeu? Momento a momento da minha existência. O Dharma tem vários significados, mas quer dizer a lei natural, né? Ou caminho para a verdade superior. Ou seja, aqui no Ocidente, o pessoal costuma dizer que o karma é aquilo que é ruim, né? Distorcidamente, mais ou menos isso, e o Dharma é aquilo que é bom. É mais ou menos assim que a grande maioria das pessoas vê, né? Mas karma significa ação e o Dharma é simplesmente a lei natural das coisas. Então veja bem, baseado nisso aqui, e baseado já um pouquinho naquela questão de energia que eu falei agora há pouco, que tudo é energia, uma das coisas que precisa ficar clara para nós é que quem cria a minha realidade, seja ela boa ou ruim, sou eu. Baseado muito naquilo que eu já trago de minhas existências pretéritas, não é isso? Né? Porque eu estou aqui hoje, nesse corpo de carne, com esse corpinho lindo que Deus me deu, né? Com o nome de Carlos, CPF 266 e o resto depois eu não falo. Mas enfim, tem vários Carlos Alberto de Oliveira, mas com CPF aqui no Brasil só tem eu, né? Então veja bem, eu, Carlos, crio a minha realidade. Tem gente que não acredita nisso não. Tem gente que vai vivendo a vida e tudo que vai acontecendo de ruim diz que é karma e aquilo que é bom diz que é dharma. Só que não entende que eu, como co-criador, como energia criadora, porque eu vim de uma centelha divina também, assim como todos e tudo, né? Eu estou em constante movimento, porque eu sou energia e eu posso interagir, então, nesses N processos que vai acontecer. E aí eu quero dizer uma coisa que é importantíssima. De tudo que eu vou falar aqui hoje, eu quero que vocês saiam daqui com uma ideia na cabeça. Eu gostaria que vocês entendessem que karma é aquilo que foi vivenciado. Então assim, eu vim pra cá, bati o meu carro. Você pode falar assim que é karma? Tudo bem. Mas a gente não pode dizer que amanhã eu vou bater o carro. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro de uma maré de infelicidade, de amargura, entendeu? E vive dizendo que isso é o quê? É o karma. Só que se eu posso criar a realidade, quem é que está criando esse karma? Eu, baseado na minha energia, naquilo que eu vibro. Então eu gostaria que vocês compreendessem, gente, que essa questão de karma, ela está em constante mudança. Aconteceu? Pode ser o karma, pode ser o dharma, pode ser o que vocês quiserem. Então o que vai acontecer vai depender do quê? Da minha energia, da minha criação. Vamos dar um exemplo prático? Estava até falando hoje com uma pessoa. Uma jovem chegou para mim, uma jovem tinha seus 30 e poucos anos, chegou para mim e disse que estava já no 6º relacionamento dela. E esse 6º relacionamento dela, já nesse 6º relacionamento, ela não queria mais nem saber de relacionar-se, porque
Toda vez ela atraía o mesmo tipo de pessoa. Gente, 6 relacionamentos. Mesmo tipo de pessoa. No caso dela, eu posso falar aqui que eu não vou falar nome, né? Não tem problema nenhum, eu só estou dando como exemplo e eu acho que ela não está aqui. Deixa eu ver, né? Ah, não. Então, no caso dessa pessoa, ela atraía para ela, ou ela sempre, os 6 namorados dela era viciado. Olha que coisa engraçada. 6 pessoas que ela teve na vida dela, todos 6 eram viciados em alguma droga, alguma coisa psicoativa, enfim, algo que fizesse entrar em estado alterado de consciência. Carlos, o que é esse algo que faz entrar em estado alterado de consciência? Maconha, cocaína, LSD, seja lá o nome que vocês quiserem dar, ou qualquer outra coisa. Bem, e ela então chegou pra gente e veio perguntar por que isso acontecia com ela. A primeira coisa que ela falou, eu perguntei para ela, você tem ideia do porquê que isso acontece com você? Ela disse, é óbvio. É meu karma. E eu só vim aqui porque eu sei que se eu arrumar outro namorado, eu vou de novo arrumar uma pessoa dentro dessa mesma tônica. Quem é que está criando isso? Né? E aí eu falei assim, você já tentou mudar isso? Ela disse assim, já. Eu faço minhas orações toda noite. Brinquei com ela, falei, você joga caroço de milho no chão para ajoelhar em cima? Eu disse, não. Né? Aí eu falei para ela, e como é que você faz isso? Aí ela ficou se olhando para mim, você quer saber mesmo? Eu disse, quero, às vezes tem que entender como é que é o mecanismo que você faz. Aí ela disse, olha, eu chego em casa à noite, né, na hora de dormir, tiro um momento para fazer uma meditaçãozinha rápida, procuro entrar em contato com seres celestiais, e aí peço nesse diálogo com Deus, né, que Ele me arrume uma pessoa maravilhosa, que seja companheiro, que seja amigo, né, que queira crescer espiritualmente comigo. E aí ela começou, mas Senhor, que ele não seja viciado nem em maconha, Senhor, que ele não seja viciado em cocaína, nem em sexo, Senhor, enfim, que não seja viciado. E aí começa a falar, passa lá mais meia hora dizendo aquilo que ela não quer do camarada. Tudo bem? Não quero que me bata, né? E não quero isso, não quero aquilo, enfim, vai falando aqueles N's não, aquilo que ela não quer. E aí quando ela terminou aquilo, aquele rosário, né, eu já estava debulhando em lágrimas, né? Aí eu perguntei para ela assim, e falei sobre a questão da energia, e aí a pergunta que eu faço para vocês, né, igual eu fiz para ela. O que é que verdadeiramente você vibra com relação às suas questões? Quando a gente fala de dinheiro, a gente vibra mais a escassez ou o outro lado? Quando a gente fala de relacionamento, a gente vibra mais as questões desequilibradas ou o equilíbrio? Então eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouco sobre isso. E na questão dos obsessores, não é diferente. Se tudo é energia, gente, na física, os semelhantes se atraem, né? Os opostos, eles se repelem. Vocês acham que se eu vibro uma coisa ruim, eu vou atrair o quê? Já que tudo é energia. Gente, não tem jeito, isso é matemático. Nem Jesus na causa para determinadas situações. E vocês acham que isso é história da carochinha? Não, gente, é sério. O próprio mestre Jesus, quando estava aqui na terra, caminhando, ele chegava em determinados lugares, tinha centenas de leprosos. Pô, ele não era um cara bom? Por que ele não curava todo mundo? Se ele era um cara tão bom, quando ele esteve lá no poço de Siloé, por exemplo, por que ele não curou centenas de leprosos que tinha lá, só curou 3? Por quê, gente? Porque a maioria não queria isso, de verdade. Tem muita gente que está com a mente doentia e quer ficar na doença, quer ficar no desequilíbrio, quer ser o coitadinho, quer ser o drogadinho da família, quer ser... E aí vai botar a culpa em quem?
em alguém que esteja fora, né? E a gente chama esse alguém de como? Obsessor, encosto. Nome bom, né? Tudo bem sobre karma? Então vamos falar agora sobre tudo o que acontece é o melhor para o nosso aprendizado. Baseado nessa lei de ação e reação, karma, dharma, como vocês queiram, né? De maneira ocidental, é necessário compreender que tudo que a gente vivencia na nossa vida foi o melhor que nós criamos. Eu falo nós, eu crio a minha realidade, cada um aqui cria a sua realidade. Porque cada um de nós tem uma partícula de Deus. Nós passamos muito tempo da nossa vida aqui, principalmente, né, países cristãos, tidos como cristão, que vêm de uma cultura católica, e eu estou falando isso aqui não rotulando catolicismo, nada disso, só dando exemplo, essa coisa de que nós somos seres inferiores, né? Isso foi difundido durante muito tempo, os nossos tataravós, nossos avós, nossos bisavós, enfim, a ancestralidade toda nossa carrega isso, como carrega também outras crenças, né? Vou dar um exemplo, quando fala de dinheiro, assim, né, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Um exemplo. Aí a pessoa acredita o quê? Senão eu não posso ter dinheiro, que se eu tiver dinheiro eu vou ser um cão chupando limão, né? Vou ser uma pessoa ruim, não vou entrar no céu, vou me perder, vou arder no mármore do inferno, né? E aí bota esse negócio e não consegue criar prosperidade para si. Herança marxista. Hã? Herança marxista. Isso. Então veja bem, quando a gente coloca aqui que tudo que acontece é o melhor para o meu aprendizado. Foi o melhor que eu, em comunhão com esse ser espiritual, que vamos chamar de Deus, Alá, Mamon, dá o nome que vocês quiserem, Tupã, foi nessa conexão o melhor que pôde ser criado. Por quê? Porque muitas vezes nesse processo de renascimento e morte a qual nós estamos sujeitos, né? Porque aqui nós entendemos a questão da reencarnação. Ninguém está aqui de primeira viagem. Aqui, ó, olhando bem assim nos olhos de vocês, aqui, ó, o que corre menos voa, né? Ou seja, ninguém aqui é santo. Cada um já traz já de vidas pretéritas um cabedal de situações desequilibradas, assim como também um cabedal de situações equilibradas também. Também não somos só o cão chupando limão, né? Tem muita coisa boa. Então, por causa disso, nós criamos às vezes a nossa realidade baseado nos nossos referenciais de ontem, tudo bem? E o que acontece foi o melhor. Gente, se o que aconteceu foi o melhor, adianta eu me rebelar? Se eu me rebelar, eu vou ficar indignado, minha energia altera, eu vou vibrar, eu vou criar o quê? Mais desequilíbrio. Por quê? Porque o que eu vibro é o que eu crio. Porque é legal chegar em casa à noite, juntar as mãozinhas, Senhor, eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero dinheiro no banco, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que eu vibro durante o dia inteiro? Sobre essas questões. Eu pego o jornal, vou lá para a página de crimes, já olhar aqueles negócios lá de política e fico indignado. Olha aqui, os caras roubando, ladrão, não sei o que lá, né? Por que isso altera tanto a minha energia? Por que eu fico tão indignado com situações que estão fora? Por que vocês acham que isso acontece? Porque eu tenho um tanto disso dentro de mim, porque sou eu que crio essa realidade. Quando fala esse termo, maktub, é um termo árabe que quer dizer assim, nem tudo está escrito. E tem pessoas que acreditam que não, eu tenho que sofrer mesmo, é meu karma. Gente, se você acreditar que você tem que sofrer mesmo, que é seu karma, você vai sofrer mesmo e é seu karma mesmo. Porque quem é que está criando isso? Olha, eu entendo, me coloco assim como um trabalhador da luz, estou aqui para ajudar pessoas a se conscientizar, assim como me ajudar também, mas eu quero um bom salário para isso.
Quando eu falo um bom salário, gente, eu estou falando não de salário de dinheiro. Eu quero um bom salário de estado de espírito. Sabe, me sentir bem. Eu brinco com o pessoal aqui, eu falo quando eu venho para cá, é meu playground. É igual criança quando vai para o parquinho, sou eu aqui. Entendeu? Eu me sinto assim. Então veja bem, quando a gente coloca que nem tudo é maktub, nem tudo está escrito. Eu posso estar mudando constantemente tudo isso que acontece na minha vida. Então saiam dessa ideia, sabe, que tudo está determinado, tudo vai acontecer do jeito que tem a acontecer. Não. Eu quero que vocês entendam que tudo está mais ou menos delineado e sim vai acontecer. Agora, se é do jeito que vocês imaginam, aí é outra coisa. Agora, o que aconteceu, ou seja, o que eu vivenciei agora, era isso que tinha que acontecer. Eu não sei se eu estou sendo claro. Não adianta ficar pensando assim, eu vou passar no concurso ou tal coisa, ou vou arrumar um namorado, uma namorada, enfim. Não, eu quero saber o que aconteceu agora. Nesse momento presente. O que acontecer aqui agora. Então a mudança da minha vida pode se dar agora. E se vai ser karma ou dharma, ou ação e reação, se vai ser bom ou ruim, para essa energia criadora, é sério, gente, vou falar uma coisa, talvez vocês estranhem. Não interessa, porque está tudo em processo de evolução. Tudo está em constante processo de evolução. Eu costumo dizer aqui que não existe dois caminhos, existe apenas um. E é o caminho do autoconhecimento. E olha, todo mundo vai ter que passar por esse caminho. Todo mundo. Psicopata, o cão chupando limão, né? A minha vizinha que fica me enchendo o saco, né? Fulano, seja lá que todo mundo vai ter que passar por esse caminho. Até eu, até vocês. Todos sem exceção. Então, gente, o outro tempo que nós colocamos lá é que a mudança depende somente de mim. Então eu posso criar uma realidade diferente. Somente eu. E cada um de vocês que aqui vieram nessa noite, vieram aqui com alguma questão. Seja de ordem financeira, de ordem afetiva, trabalho, seja lá o que for. Seja lá qual for a situação, doença, né? Desequilíbrios, situações difíceis de relacionamento. Então imagine qualquer situação que vocês porventura estejam vivenciando. A equipe espiritual que está aqui nesse momento permeando nós pode nos ajudar? Pode. Mas vai depender de quem? De cada um de nós, do quanto eu quero, do quanto eu estou realmente disposto a fazer as mudanças necessárias. Mudanças internas, não depende do outro, depende somente de mim. Carlos, mas eu não tenho ânimo para estudar, para me passar num concurso, para ter uma vida mais tranquila, não ficar nesses empregos que hoje eu estou seguro, amanhã eu estou inseguro. Gente, lembra que para fazer a mudança precisa de ação nossa. Eu quero um emprego novo, vou ficar dentro de casa, juntando a mãozinha e orando ao Senhor que me dê um emprego bom, para me ganhar 50 mil por mês. Vocês acham que alguém vai bater na minha porta lá e dizer, Carlos, né? Você está querendo um emprego, você não vai correr atrás não vai se preparar, se colocar no mercado, fazer um curso de especialização, se colocar realmente em condições, distribuir os currículos, se for o caso, ou se preparar para um concurso, ou seja lá o que for. Quem é que tem que se movimentar? Né? Então, assim, a equipe espiritual está aqui, ó, no meio de nós aqui. Só que elas não podem fazer absolutamente nada se nós não colocarmos, não mudarmos a nossa maneira de pensar. De achar que nós estamos aqui, sabe, à mercê e que algo vai acontecer de miraculoso na nossa vida. O próprio Cristo, como eu disse aqui agora há pouco para vocês,
quando ele fazia os milagres que fez, gente, ele não fazia isso para todos, porque nem todos queriam isso de verdade. Então, para acontecer a mudança na tua vida, na sua ou na vida de qualquer um de vocês aqui, é necessário que nós mudemos a nossa maneira de pensar sobre a vida. E como eu coloquei agora há pouco, temos que parar de culpar, seja lá quem for que está daqui para fora. A responsabilidade é de quem? Minha. É de cada um. Quando a gente fala de efeito bumerangue, efeito bumerangue, não sei se vocês sabem, o bumerangue é aquilo que você joga e ele volta, não é isso? Então, se eu fico aqui reclamando das coisas que acontecem para mim, mas que droga, minha vida é isso, minha vida é aquilo, não sei o que lá, eu estou jogando isso vai voltar. Aí vocês acham que volta alguma coisa boa? Eu estou vibrando o quê? Então, com relação à dificuldade que eu tenho, o que eu vibro de verdade? Eu estou passando por uma dificuldade financeira. O que eu vibro de verdade nesse momento com relação à questão financeira? É a dificuldade, é a escassez ou é a prosperidade? Na grande maioria das vezes é a escassez, não é? Eu vou criar essa realidade. Efeito bumerangue. Então quem cria a realidade somos nós, baseado naquilo que a gente vibra. Eu dei o exemplo agora há pouco da jovem lá que atraía, né, só pessoas assim. Mas por quê? Porque dentro do contexto mental dela era essa a realidade. E outra coisa, o obsessor, só para vocês entenderem, eles só podem se aproximar da gente, para vocês entenderem bem, se houver uma permissão. É óbvio que se eu perguntar para qualquer um aqui, você deixa um obsessor chegar perto de você, você fala, Deus me livre. Jamais, né? Mas isso não resolve. Falar somente não resolve. O que vai determinar se um obsessor vai se aproximar, se vai usar a tua energia, se vai drenar a tua energia vital, é aquilo que você vibra. E quando a gente fala de efeito bumerangue, se eu vivo reclamando da vida, se eu vivo resmungando, se eu vivo vibrando um monte de coisa ruim, eu não tenho como criar outra realidade. Mas até agora, né, eu acreditava que a culpa era de quem? Do outro, do obsessor, do encosto, né? E, gente, não é assim que funciona. Ou pelo menos a gente precisa de abrir a cabeça para uma outra realidade. Como eu disse, os irmãos espirituais estão aqui permeando a gente. Mas se não houver abertura, mudança da maneira de pensar, não adianta, eles não podem fazer absolutamente nada. Quando a gente fala de brechas kármicas, tem que ver com aquilo que o nosso irmão aqui colocou. Como é seu nome? Alexandre colocou. Que são aquilo que a gente traz de vidas passadas. Né? Então vou dar um exemplo de brechas kármicas. Às vezes a pessoa traz, no contexto de existência dela, determinado desequilíbrio que em um momento da vida lá desabrocha. E por que isso acontece? Porque possivelmente é o que nós chamamos de brechas kármicas, ele já viveu isso anteriormente e está repetindo um padrão. Vou dar um exemplo que é sempre que eu utilizo aqui. Às vezes uma família, né, um casal tem 2 filhos nascidos, né, gêmeos, univitelinos, né, aquela coisa toda, cresceu os 2 jovens, compra roupinha para um, compra para o outro, tudo igualzinho, ama do mesmo jeito, é igualzinho, tem a pinta no mesmo lugar, enfim, tudo igual. Quando chega na adolescência, os 2 entram em contato, porque vai para a escola e sei lá, com droga, um baseadinho, né? E aí os 2 experimentam, um experimenta aqui e diz, não, isso não faz a minha cabeça, não gosto disso. O outro verticaliza no vício. Aí eu pergunto, vem cá, o que modificou? Se os 2 foram criados da mesma maneira, o que diferenciou? O que diferencia são as chamadas brechas, ou aquilo que a pessoa já traz dentro dela de referencial de vida pretérita, que é aquilo que o nosso irmão tinha colocado aqui, que nós chamamos aqui de brechas kármicas. Então eu tenho dentro de mim muitos desequilíbrios. Agora, eu posso deixar esses desequilíbrios tomarem conta da minha existência atual? Posso. Eu tenho esse direito, se eu quiser. Né? Se eu quiser ser influenciado lá por uma personalidade minha do passado, que é assim que a gente utiliza aqui no trabalho o nome, né, de existências passadas, nós chamamos de personalidades múltiplas.
Né? Se eu quiser me deixar levar pelas minhas personalidades, que é viciada, que é isso, que é aquilo, eu posso, eu tenho esse direito. Agora, se eu quero isso, vai depender das minhas ações aqui, do quanto que eu estou disposto a lutar contra essas más inclinações, como dizia Kardec lá no Evangelho. Ele dizia, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Paulo lá atrás nos Evangelhos, Paulo, apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso. É a mesma coisa dita de maneira diferente. Kardec disse depois. Isso. A mesma coisa dita de maneira diferente. Né? Então, essa é outra situação. Mas olha, gente, se preocupa não, que tem sempre uma luzinha lá no final do túnel. Entendeu? Olha, a noite pode durar um bom tempo, mas você pode ter certeza que de manhã vai chegar, entendeu? A luz, o sol. Então não tem noite que dura para sempre. Então a alegria, as tristezas, enfim, vai depender de quem? É dos obsessores ou é de cada um de nós? De cada um de nós. Ah, mas eu não consigo me ver livre do vício da droga, do vício da bebida, disso, daquilo outro. Você com certeza pode ter as chamadas brechas karmas dentro do teu psiquismo, interagindo, mas quem é que manda nesse corpo aqui? Eu já conversei com várias pessoas viciadas e o depoimento de todas elas é sempre o mesmo. É uma força maior do que a minha. Parece que eu estou lutando contra 3, 4. Eu já escutei isso várias vezes. E na realidade pode até ser que seja isso mesmo. Tem 3, 4 existências dele, por exemplo, passadas, que ele se perdeu no caminho através das drogas ou através de outro desequilíbrio qualquer. Assim como tem outras coisas, orgulho, vaidade e outras tantas situações. Mas a alegria ou a tristeza, o desequilíbrio, se você quer andar amarrado e acredita que fizeram macumba para mim, ou você vai continuar criando essa realidade para você. Porque os irmãos espirituais podem auxiliar nisso? Pode, mas se você não soltar essas algemas que te aprisionam, o pessoal vai lá e corta aqui a energia, o pessoal que eu falo do plano espiritual, e você, por questões de apego, não, mas eu quero o obsessor aqui, então vai lá e se junta nele de novo. O que muda é a consciência, o que faz mudar é o autoconhecimento. Se nós estivéssemos numa casa espírita, nós íamos dizer o que faz a mudança é a reforma íntima, né? Mas nós aqui chamamos de autoconhecimento. Tudo bem até aqui? Então, já que estamos começando a compreender, né, racionalmente, vai aí umas perguntas inquietantes. O que você quer criar para a sua vida a partir de agora? Pensa aí. O que você quer de verdade para você? Pode pensar nisso aí de olho aberto, de olho fechado. O que você quer de verdade? Você ainda acredita que está sendo injustiçado? Quem tem o poder de fazer as escolhas na sua vida de forma consciente? Quem? Você ainda acredita num Salvador fora, que vai ter alguém que vai te salvar? Se você não fizer a sua parte, ninguém fora pode lhe ajudar. Nem esses benfeitores amigos espirituais que aqui estão. Nem se Jesus descesse aqui, se materializasse aqui, ele com certeza não poderia ajudar um tanto de nós. Por quê? Porque a gente não acredita no nosso potencial. Não acredita que damos conta, que conseguimos romper essas algemas, essas brechas, conseguimos realmente mudar a nossa realidade. Nós fomos programados para acreditar que algo fora tem que nos salvar, tem que mudar a nossa vida. E nós precisamos mudar esse paradigma dentro da gente, para criarmos uma realidade diferente. Então vamos lá, acordemos. E aí você pode fazer algumas escolhas. Seja a mudança que você quer para a sua vida. E isso foi dito por Chico Xavier. Ele dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. E a gente não pode.
Flecha atirada, a palavra dita, não volta atrás, gente. Mas qualquer um, dizia o Chico, pode recomeçar a fazer um novo fim. Então, a partir de agora, você pode mudar a tua vida, mudando o referencial mental que vocês têm dentro de vocês. Daqui a pouquinho, vocês vão descer lá embaixo, para passar pelo tratamento da casa. O que vai, vou dizer assim, dizer se realmente o tratamento vai ser efetivo ou não é assistência espiritual. É o merecimento quanto cada um de vocês realmente querem. E para isso, o próprio Cristo dizia, quando ele curava alguém, o que ele falava? A tua fé te curou. Ele não dizia assim, não, foi eu que te curei, eu estou aqui fora, ó, foi eu que te curei. Não, ele dizia, olha, a tua fé te curou. É assim que eu gostaria que a equipe espiritual quer dizer para vocês aqui nesta noite. É a fé. Acreditar em você, no potencial que vocês têm de fazer a mudança na vida de vocês. Aí eles podem ajudar de verdade. Está disposto realmente a pagar o preço? Na maioria das vezes as pessoas não estão dispostas. Por comodidade, por querer algo sempre pronto, querer que alguém resolva os nossos problemas, por preguiça. Às vezes queremos um salvador, como eu coloquei, alguém fora, por fraqueza, né? Querer que alguém seja o responsável pela nossa infelicidade ou felicidade, por falta de amor próprio, novamente culpando outros obsessores. E aí vai 10 passos aí para a mudança. Primeiro, quando as coisas acontecerem na sua vida, aceite sem reclamar. Lembra? O que aconteceu é que foi o melhor. Então agradeça pelo melhor. Carlos, mas eu bati meu carro. Agradeça. Carlos, eu me separei hoje. Agradeça. Carlos, eu perdi meu emprego. Agradeça. Às vezes amanhã tem uma outra porta que se abre. Agora, se você ficar preso naquilo lá, possivelmente você não vai enxergar as outras portas que vão se abrir. Tudo bem até aqui? Primeiro. Segundo, a mudança depende somente de você. Só. Terceiro, crie o que realmente quer para você. Então vibre o que você quer e não o que você não quer. Quando você for pedir uma coisa, peça o que você quer e não fique reforçando o que você não quer. Mude as suas crenças. Esse é o grande problema. A gente vem programado, entendeu? Para acreditar num monte de lorotinha, né? Que tem um salvador, que vai... né? Gente, se a gente não se salvar primeiro, salvador nenhum fora vai poder estender a mão. Mudar as crenças. Outra crença que eu falei agora há pouco, que é coisa do dinheiro, né? Que a pessoa acredita que não pode ter dinheiro, porque se tiver dinheiro vai se perder no caminho, vai se tornar, sei lá... né? E aí tem várias crenças com relação a isso. Outra coisa, 10 passos para a mudança. Tenha fé na energia criadora que vibra em tudo e todos, inclusive vocês. Inclusive eu, inclusive cada um ser vivo. Cada uma dessa partícula de energia tem a parcela de Deus. Tudo bem? Então tenha fé nisso. Era isso que o Cristo dizia quando ele dizia, a tua fé te curou. A pessoa acreditava em si. Acreditava que aquilo era possível. Então cada um de vocês aqui nessa noite pode acreditar que é possível fazer a mudança na vida de vocês. É possível acabar com vício, com enfermidade, com uma doença, né? Com aquelas portas que estão fechadas já tem um tempão, não sei quantos anos. A partir de hoje essas portas podem se abrir. E aí eu pergunto, você crê nisso de verdade? Você acredita no teu potencial criador? Sexto, conte sempre com os amigos espirituais para o caminho. O teu guia maior está dentro de você. E não vá me andar pela cabeça de quem quer que seja, hein, gente? Tem que andar direcionado por um guia interno. Não tem que ir ali o cara dizer, olha, Misifí, você vai pela porta da direita porque da esquerda está fechada. Não. Vai andar com as tuas próprias pernas. É assim que tem que ser. Porque às vezes, a pessoa que está ali te dando orientação está bem. Mas às vezes aquela pessoa que está ali não está bem. Entende o que eu estou falando? Então a gente tem que aprender a andar com as nossas pernas. E para tomar a decisão correta na nossa vida, né? Depende do que? Das escolhas que eu vou fazer. Depende daquilo que eu vivo, daquilo que eu crio.
E se eu entender que tudo que acontecer é bom na minha vida, então eu não preciso me preocupar. Porque tudo que acontecer vai ser para o meu aprendizado. Olha a diferença. Tudo que vai acontecer é para o meu aprendizado. Não é para ficar aqui, não, está acontecendo comigo, é karma. Não. Aí você está criando a sua infelicidade, porque karma está relacionado a uma coisa ruim. Não. Querer para o outro aquilo que você quer para você. Lembre-se sempre disso. Se tiver dúvida, se coloque na situação do outro. Compreender e exemplificar em ações a máxima do Cristo quando ele dizia que é dando que se recebe. Gente, exemplificar. Exemplificar. Se é dando que se recebe, é estar ajudando o outro, eu vou estar me ajudando. Por que isso acontece? Vai ser alvo de uma outra palestra que nós vamos ter aí na frente. Por que eu tenho que ajudar o outro? Né? Por que esse obsessor chegou para mim e está sendo eu sendo alvo daquele obsessor? Encarnado ou não, aquele marido, aquela pessoa, né? Seja lá quem for. Lembre-se, tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que acontecer na vida de vocês foi o melhor. Tudo, absolutamente tudo. Foi o melhor para vocês, foi o melhor para aquelas pessoas que estavam envolvidas. Vejam e sintam a coisa sempre dessa maneira. Porque aí você vai trazer para você a gratidão. Então seja sempre grato. Agradeça por tudo. Agradeça pelas coisas ruins. Agradeça pelas coisas boas. Agradeça pelas coisas não tão boas. Mas lembre-se. Seja grato, agradeça. Deus. E quando eu falo de um Deus, eu estou falando de um Deus aqui dentro de cada um de vocês. Esse Deus que está aí dentro, Ele quer falar com você hoje. Ele quer a sua ajuda para mudar a sua realidade. Os amigos espirituais que nos permeiam aqui no campo extrafísico estão aqui para nos auxiliar por questões de comprometimento. Comprometimento com alguns de vocês, se não todos. Mas eles só podem fazer algo se você escutar esse Deus que está dentro de você. Acreditar que você pode fazer a mudança. Que você pode criar uma realidade diferente na tua vida a partir de hoje. Que depende única e exclusivamente de você. Bem, às vezes não sabemos onde Deus está agindo, não podemos imaginar o que Ele vai fazer, mas sabemos que Ele sempre faz o melhor. E isso é suficiente para termos a paz. De novo, quando a gente usa a palavra aqui nessa casa de Deus, nós não estamos falando de um ser lá fora, tá bom? Sempre é um ser dentro, ok? Porque cada um de vocês aqui são pequeninos deuses. E como eu disse no início da apresentação, né? Olhando bem daqui, o que corre menos voa, né? Agradeço a vocês pela paciência. A gente vai fazer mais ou menos sempre, no máximo, 45 minutos de palestra. Tirando os avisos, foi mais ou menos isso que eu gastei aqui. Eu agradeço a cada um de vocês e nós vamos fazer uma oração. Guilherme, avisa o Guilherme para preparar o pessoal lá embaixo, que já está terminando aqui.